Pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de História do 7º ano e hoje nós iremos começar o tema 4 do livro, que é sobre as monarquias absolutistas, e o capítulo de hoje é sobre a formação do Estado moderno. Pois bem, pessoal, antes de falarmos sobre o Estado moderno, nós temos que retroceder um pouco e falar sobre o feudalismo. O feudalismo foi um período em que a riqueza maior das pessoas eram as terras. Quem tinha mais terra tinha mais poder, tinha mais riqueza. Por quê? Porque segundo a igreja, que detinha o poder maior de terras naquele período, o bem maior que o ser humano tinha era a terra. E a igreja, com o seu poder territorial, que tinha mais poder do que outras pessoas, se uniu aos senhores feudais e também aos reis e começou um protagonismo no período em que foi chamado Idade Média. E naquele período chamado de Idade Média, em que a igreja era protagonista, a igreja católica em especial, naquele período os reis eles não tinham tanta autoridade como no período do Estado moderno. Por quê? Porque a igreja ela detinha maior poder, como eu já disse, e também a igreja ela detinha um lado espiritual. Ela chamava as pessoas pelo lado espiritual. Então, todo o poder emanava de Deus, então por isso a igreja ela tinha um poder também muito grande por conta disso. E os reis, por eles não ter nenhum poder acima da igreja, eles tinham que recorrer à igreja. E eles queriam quebrar com isso. Mas para isso eles teriam que ter um outro apoio. Como eu disse, a igreja católica era mais rica naquele momento porque possuía mais terra. E aí o rei, para ele ter esse apoio, ele precisava de um apoio financeiro e de apoio moral. O primeiro apoio, o apoio financeiro, vem com as burguesias. A burguesia eram povos que viviam na redondeza dos castelos ou dos palácios feudais, e eles comercializavam ali. E a burguesia começou a fazer venda de produtos ali que eram importantes e começou a crescer pouco a pouco. A burguesia também começou a investir nos estudos dos seus filhos, nos estudos da comunidade. E nós vamos ver várias pessoas crescendo no meio da burguesia. E a burguesia começa a introduzir suas ideias pouco a pouco e também começa pouco a pouco a financiar as estratégias de reis. E com isso, os reis começam a ter um apoio financeiro aí. Se a burguesia está pronta para preparar os reis, o que iria acontecer com os nobres, os senhores feudais? Era necessário que aqueles que não aceitassem o regime que estava adentrando, que no caso era o regime do Estado Novo ou a monarquia absolutista, era necessário que ele se retirasse, e aquele que aceitasse, ele manteria o seu status, a sua nobreza. E os burgueses, eles começaram a financiar, e a igreja começou a perder o seu poder, porque já não tinha tanta riqueza, as terras já não estavam sendo riqueza, o que estava valendo nesse momento era o dinheiro, e os reis estavam enriquecendo com o apoio da burguesia. E
com apoio financeiro, os reis estavam precisando agora de um apoio moral. E isso deveria vir de estudos que comprovassem a autoridade do rei. Assim como a Igreja Católica ela tinha uma autoridade que ela se baseava no poder divino, alguns estudiosos começaram a dar autoridade para o rei através dos seus estudos. Por exemplo, Nicolau Maquiavel, nascido em 1469 e morreu em 1527, ele fez um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, ele dizia que o monarca ele tinha que ter duas características essenciais. A primeira, a capacidade de escolher a melhor estratégia para governar. E a segunda, ousadia para tomar decisões no momento oportuno. Então, o rei ele tinha que ter essa ousadia e essa capacidade para escolher. Então, ele tendo isso, ele poderia ser um soberano que não dependesse de outras pessoas. E Nicolau Maquiavel ele vai abrir o caminho para outros autores adentrarem no estudo. Vem também um outro autor chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele fez o livro Leviatã, que foi publicado em 1651. Nesse livro ele destaca o Leviatã, que é um personagem bíblico que se encontra no livro de Jó. Esse Leviatã ele é exaltado por Deus nesse capítulo, mostra a magnitude deste animal. E o que Thomas Hobbes vai fazer? Ele vai trazer toda a magnitude desse Leviatã ao rei. E vai dizer que assim como o Leviatã, o rei também ele é soberano, ele é poderoso. Mas só que ele vai criar um contrato social, ele vai dar a ideia do contrato social. O que vinha a ser o contrato social? O contrato social seria uma espécie de constituição em que o homem que estava debaixo daquele contrato social iria obedecer aquelas regras. E uma das regras daquele contrato social seria obedecer o rei. E para Thomas Hobbes, o rei ele não reinava absoluto. Não existia aquele negócio de um reino sozinho. O rei ele reinava juntamente com o seu povo. Inclusive na capa do seu livro, o Leviatã tem o desenho do animal, e nesse animal que representa o rei estava por dentro dele desenhado várias pessoas e desenhadas as autoridades que estavam submissas ao rei e que o rei tinha que governar para eles. Mas só que veio um outro francês chamado Jacques Bossuet. Esse francês, ele criou uma obra chamada Política da Sagrada Escritura. E nessa obra destacou o rei como o principal representante do poder. Ele deu totalmente autonomia do rei como principal representante do poder. E ele era aquele líder chamado divino, escolhido por Deus. Então era ao rei que deveria obedecer, era ao rei que deveríamos servir e sem contestar. Então ele dava total apoio absoluto ao governo do rei. Inclusive o rei da França, Luís XIV, a sua obra abre espaço para Luís XIV governar de maneira absoluta. E nós vamos ver aí mais na frente o absolutismo francês, o que ajudou, como ele ajudou para que Luís XIV governasse na França. E o Jacques Bossuet, ele é responsável pela teoria
do direito divino dos reis. Ele é responsável pela teoria dos direitos divinos dos reis. Então, o rei, se ele governasse, é porque ele era um escolhido de Deus, ele tinha esse direito divino de governar, porque Deus que pôs ele aí. Era essa mais ou menos a estratégia de Jacques Bossuet para defender o absolutismo do rei. Então, com apoio financeiro, com apoio moral, o rei ele conseguia governar de maneira absoluta aqueles povos que ele queria governar, porque o apoio financeiro já é tirado da igreja. A igreja já não tem aquele poder, porque a riqueza já não era mais baseada em terra, e sim em ouro, dinheiro. A riqueza era baseada em outras coisas. E a igreja também ela perde seu apoio moral através dos estudos que vão se seguindo a partir do século XV. A partir do século XV começam a vir ideias iluministas, começam a vir o renascentismo, começam a vir várias correntes filosóficas que começam a derrubar aquela ideia religiosa de que a igreja que comanda. Então, a partir daí, os reis vão criando espaço, e com apoio financeiro vai se formar uma outra estrutura que é o Estado moderno. Um Estado moderno. Por que moderno? Moderno lá para eles. Por quê? Porque ele sai de um regime chamado feudal para o regime monarca absoluto. E assim se torna um Estado moderno, a compreensão de moderno. Um novo regime vai se ter. Ao invés do poder da igreja, se vem o poder do rei. E somente ao rei deve-se obedecer. É isso minha aula de hoje, pessoal. E eu peço que vocês escrevam um pouco sobre o Estado moderno. Eu quero que vocês escrevam no mínimo 5 linhas, sobre Estado moderno. Valeu, pessoal. Até a próxima.